Eletromagnetismo. Não é uma matéria grande, é uma matéria com a razoável incidência no Enem, né? Também não é assim, ó, meu Deus, cai uma... Não. Tem uma incidência razoável, né? A matéria... É uma matéria. É. Mais ou menos, sim. Dá pra levar, digamos assim, né? Dá pra levar, a gente vai hoje testar, por exemplo, como é que tá a parte sua psicomotora, né? Vamos testar isso hoje, né? Qual é o nível que você tem aí de problemas em alguns sensores aí na cabecinha, pra poder fazer aquela regrinha. Então a gente vai ver isso hoje. Vamos fazer um teste hoje, como é que tá essa parte sua sensorial aí, né? Regra da mão direita, não sei o que, putz. Aí é um tal de ficar assim, ó. Olha aqui, eletromagnetismo. Isso aqui é o segundo grande advento da humanidade, né? O século XIX junta a eletricidade com o magnetismo. Até então eram ciências isoladas, né? Consegue-se fazer a junção, criar o eletromagnetismo. A partir daí, então, a gente consegue ter um grande crescimento em nível científico. Primeiro foi a Revolução Industrial, segundo foi o eletromagnetismo. Propriedade de uma carga elétrica. Carga elétrica. Carga. Só porque ela existe, ela gera o quê? Só porque ela existe. Só. Então aqui tem uma carga positiva. Ela existe. Então ela gera um campo elétrico de afastamento, lembra disso? Hein? Lá de eletrostática? Só porque ela... Isso. Isso aqui eu tenho uma carga negativa. Não é uma carga negativa? Só porque ela existe, ela vai gerar um campo elétrico de aproximação, ok ou não? Tudo bem até aí ou não? Isso. Só porque a carga... Agora, se ela existe e está em movimento, então ela gera o quê? Campo magnético. Então, campo magnético é gerado por cargas que estão em movimento. Então, se a carga está em movimento, ela vai gerar um campo magnético. Isso quer dizer que cargas em repouso não geram o quê? Campo magnético. Somente cargas em quê? E se esse movimento da carga tiver aceleração, então ela vai gerar uma onda que é algo mais complexo, algo bem, né, mais assim, legal, né? Sim, isso. Uma onda eletromagnética é um campo elétrico e um campo magnético variável. Tá vendo que eles oscilam? Oscilam. Porque a carga tem uma aceleração, ela oscila. Ela tem uma aceleração, ela oscila. Ela vai e volta, ela tem uma aceleração. Ela oscila com uma certa que emite uma que é a vibração de um campo elétrico, de um campo o quê? Magnético. Então, se tem carga, gera o quê? Se a carga está em movimento? E se esse movimento tiver aceleração? Carga em movimento, né? Corrente elétrica? Corrente elétrica, então, gera o quê? Campo magnético. Essa é a junção da eletricidade com o magnetismo. Corrente elétrica gera campo magnético. Cargas em movimento geram campo magnético. Olha para o ímã. O ímã não tem dois polos? Um é chamado polo norte, outro é chamado o quê? Polo sul, isso. Polos de mesmo nome se repelem e de nomes opostos. Isso aqui obedece ou não obedece à terceira lei de Newton? Fala assim. Isso. É ou não é ação e reação? Fala assim. Isso. Ah, esse aqui é um ímã super poderoso. E esse aqui é um pedacinho. Quem atrai mais quem? Ou quem repele mais quem? Ninguém. Ação e reação. Show de bola. Essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que se eu aumentar a distância, o que a força faz? Inverso ao quadrado. Se eu aumentar, diminui ao? Isso. Então, se a distância aqui é D, ó, aqui, ó, a força é F.
Se eu passar a distância para 2D, para quanto que passa a força? É difícil. A primeira fase é CA. F sobre 4, porque é inverso ao quadrado. Parecido com força gravitacional e parecido com força elétrica, lei de Coulomb, não? Conclusão, todas as forças de campo são inversamente proporcionais à distância ao quadrado. Todas as forças, quer dizer, todas. Isso. Quais são elas? Força elétrica, força gravitacional e força magnética. As três são inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não estou muito bom hoje. Peguei um ímã, joguei no chão e quebrei. Estava a fim de separar o norte do sul. Consigo? Não, está até escrito inseparabilidade, não precisa nem adivinhar. Aí, não consegui. Formou 2 novos ímãs. Quebrei de novo. E aí? Conclusão, eu consigo separar os polos de um ímã? Isso vai até o átomo. Sabe por quê? Onde é que está a propriedade magnética da matéria? No spin. O ferro, o elemento ferro, ele não tem lá no spin dele, o orbital dele, o último orbital dele não é incompleto? Lembram disso? Não é 3D6, se eu não me engano, não é isso? Não é 3D6? Não ficam 2 orbitais incompletos com 2 spins que estão em rotação. E essa rotação, o spin, não é o elétron girando? O elétron tem carga? O elétron tem carga? Então o elétron girando é uma carga em movimento. Mas carga em movimento gera o quê? Então onde é que está o campo magnético da matéria? No spin, na rotação do elétron. É possível separar o elétron? Dividir? Então é impossível separar os polos de um ímã. Porque a propriedade está no spin, no elétron em movimento. Foi ou não foi? Depois nós vamos ver até como é que acha isso, né? Regra da mão direita. Polo norte, polo sul. Corrente está aqui, ó. Primeira dificuldade é saber qual é a mão direita. Essa é a primeira parte da prova. Já falei que vai levar um Dzinho aqui e um Ezinho aqui, né? Para colar na hora. Regra da mão direita. Foi ou não foi? Pode separar os polos de um ímã? Hein? Isso quer dizer o seguinte. Não existe... O que quer dizer não existe? Monopolo magnético. Monopolo é um único. Existe monopolo elétrico? Existe. A carga positiva sozinha aqui. Olha a carga negativa sozinha aqui. Não é um polo só aqui? Se eu botar uma positiva e uma negativa uma do lado, eu formei um dipolo. Não formei um dipolo elétrico? Hein? A molécula de água, não é? Não forma um dipolo? Positivo e negativo? Mas eu não posso ter uma carga positiva sozinha? Não posso ter uma carga negativa sozinha? Então eu posso ou não posso ter um monopolo elétrico? Mas você vai encontrar um polo norte sozinho andando pela rua? Hein? Nunca. Não existe monopolo magnético, porque é impossível separar. Isso quer dizer que as linhas de campo magnético são fechadas. Todas. Aqui jaz norte e sul. As linhas de campo saem do norte e vão para o sul. E lá no sul, elas vão de novo para o norte. Saem do norte e vão para o sul. E lá dentro elas completam. Saem do norte, chegam no sul. Saem do norte, vai até mais infinito e volta para o sul. As linhas de campo magnético são sempre... Não pode existir linha de campo aberta. Elas são todas fechadas. Todas fechadas. Porque não existe o quê? Monopolo o quê? Mas as linhas de campo são sempre abertas. Porque existe monopolo elétrico. Linhas de campo elétrico abertas. Linhas de campo magnético sempre... Fala. Porque não existe monopolo. Ou seja, é impossível separar os polos de um ímã. Joga, como é que eu faço para ter um ímã? Imanta. Por exemplo, tá aqui, ó, os spins todos desalinhados, esses microímãs aqui, ó, os spins. A zona completa. Por exemplo, isso aqui é um pedaço de ferro, uma zona. Ferro é um material magnético?
É ou não é? Tá aqui, ó, uma zona aqui dentro. Aí eu começo, pego um ímã e começo a friccionar aqui assim, ó. Atrito. Friccionar. Sempre no mesmo sentido. Sempre no mesmo sentido. Sempre no mesmo sentido. Sempre... O que vai acontecer com esses ímãs? Vão ficar todos o quê? Alinhados. Aí vai formar do lado de cá um polo norte, do lado de cá um polo o quê? Sul. Então isso que era só um pedaço de ferro, virou um ímã e mantém. Posso, por exemplo, submetê-lo a um intenso campo magnético. Ele vai alinhar os polos do ímã. É o processo de imantação, que é quebrado pelo ponto de Courrier. Ponto de Courrier é a maior temperatura para o qual você não desmagnetiza o corpo. O ferro, se você colocar ele acima de 770, um ímã de ferro, acima de 770, ele desmagnetiza. Ele vira um pedaço de ferro comum. Então eu estou com um ímã de ferro aqui, aqueci a 780, ele vai virar um pedaço de ferro comum. Ou se você ficar batendo nele, dando martelada nele. Porque a martelada vai desalinhar os espinhos, tá vendo? Desalinha, ele volta a ser um... Por isso não pode pegar microfone e ficar assim. Teste, tum, tum, tum. Tá saindo aí? Tum. Tá saindo? Tá. E aí? Alô, alô, alô? Na cabeça do microfone tem um ímã. Se ficar batendo, faz o que ele? Vai desmagnetizar, vai acabar com o microfone. Se testa o microfone falando. Som. 1, 2. Som. Não é pra bater. Compra um pra você e fica batendo o seu. Não fica um dos outros batendo. Não tá só. Aumenta aí, aumenta! Aumenta! É um pedaço de ímã, não pode ficar batendo. Doente da porra. Aqui, ó. Ferromagnetismo. Quais são os materiais que são ferromagnéticos? Famoso fenico. Esse tem que saber. O aço é porque aço é quem? Ferro mais carbono. O que mais? Permalói é uma liga. Aunico é outra liga. Disprósio, nome pro seu filho. Ele vai ser um menino bem magnético. Disprósio. Cuidado! Alumínio, cobre, ouro, zinco, prata são metais? Conduzem eletricidade, mas não são magnéticos. Não é todo metal que é material que é ferromagnético. Então, ó, alumínio, cobre, ouro, zinco, prata, tudo isso aqui é metal, todos eles conduzem eletricidade, mas eles não são materiais do que é ferro. Eu nunca vou conseguir fazer um ímã totalmente de ouro, totalmente de alumínio, totalmente de cobre. Beleza? Foi ou não foi? Fala. E que a bússola é? A bússola é uma bolinha magnética, ó. De um lado tem polo o quê? E do outro? Polo sul. Não foi o chinesinho que inventou isso? O chinesinho lá? Foi o chinesinho que inventou a bússola, tá? Nada a ver com a aula, mas tudo bem. Aqui, norte e sul. O que vai acontecer se eu colocar essa bússola imersa num campo magnético? Ela é ou não é um ímã? Ela gera campo magnético? Está imersa no campo magnético? Campo magnético e campo magnético vão interagir. Só vai interagir as propriedades iguais. Não é? Campo gravitacional não vai interagir com campo magnético. Campo elétrico não vai interagir com campo gravitacional. Só interage as propriedades que são iguais. Ok? Então esse ímã aqui, vai gerar um campo magnético? É o ímã, não é? Coloquei ele dentro de um campo magnético. Vai interagir? Coloquei ela assim, desse jeito, ó. O que ela faz? Ela vai virar porque ela forma um binário. Aqui não é polo norte? Aqui é o quê? Sul faz o que com o norte? E norte com norte? Vai dar uma força para cá. O que norte faz com o sul? E sul com o sul? Vai dar uma força para lá. Concorda que isso aqui é um binário? É ou não é um binário? O que faz aquela bússola? Gira. Gira até ela ficar assim, ó. Concorda que assim não tem mais como formar binário? Hein? Tá ou não tá alinhado? Vai continuar girando aquilo ali? Tá ou não tá estável? Conclusão, se eu colocar um ímã imerso em um campo magnético, ele vai se alinhar com o campo. Tá vendo que ele alinhou o polo norte de acordo com o campo dele? Hein, meu filho? Tá enxergando isso? Então, todo ímã colocado dentro de um campo o quê? Vai se alinhar com o campo que ele está submetido. Com o polo norte no sentido do campo. Olha pra cá. Aqui tem um ímã norte e sul. A linha não sai do norte? Vai pro sul. Tá vendo aqui? O vetor tangente à linha é o vetor campo magnético, ok ou não? Ok ou não? Todo vetor tangente à linha de campo é vetor campo. Aqui, por exemplo, ó, tangente a essa linha de campo,
tem o campo elétrico. Aqui tem um campo elétrico, ok? Todo vetor tangente à linha de campo é um vetor campo. Tá ou não? Fala. Hein? Então vem pra cá. Aqui eu tenho o vetor campo. Ele tá ou não tá tangente? Unidade do campo no sistema internacional qual é? Isso. Aí eu vou colocar uma bússola aqui. O que ela faz? Vou botar uma bússola bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Como é que ela fica? Você não pode ser levado a pensar em polo mais. Eu acabei de ensinar a você que quando você coloca um ímã num campo, como é que ele se alinha? De acordo com a linha, ou seja, de acordo com o campo que está aqui. Então, se eu colocar uma bússola aqui, essa bússola vai ficar assim, ó. Norte e sul. Tangente à linha. Tangente à linha. Com o polo norte no sentido da linha, tá vendo? Hein? Porque você corre um sério risco de falar assim, ah, mas aqui é sul. Ah, então vou botar o polo norte virado para o sul. Não, não é virado para o sul, é alinhado com o campo. Entendeu o que eu falei? Hein? Não é virado para o sul, nem é virado para o norte. A partir de hoje a gente não vai ficar mais, ai, cadê o norte, cadê o sul? Não, cadê o campo magnético? Ou seja, cadê a linha de força? Ah, se eu colocar aqui, como é que fica? Assim, ó, norte e sul, tá vendo? Tá vendo onde é que está o polo sul? O norte está voltado para ele? Nada a ver. Quero botar aqui. Bota onde tu quiser, porra. Norte e sul. Agora quero botar aqui. Bota, porra, norte e sul. Vai alinhar com quem? Isso, meu filho. Não vai alinhar. Cadê o norte? Cadê o sul? Dana-se. Vai alinhar de acordo com o campo. Tá ou não? Fala. Tá ou não? Fala. Foi até aí? Vai ficar olhando para norte e sul? Para norte e sul, porra nenhuma. Norte e sul, cacete. E a Terra gera campo magnético? Sim. Lá no núcleo da Terra tem o quê? Não tem isso no núcleo terrestre? Hein? E tem cargas em movimento, pela movimentação do magma. Essas cargas geram campo magnético, claro. É o campo magnético da Terra. Hoje ele está mais ou menos com 11 graus de diferença em relação ao geográfico. E com os polos invertidos, tá vendo? Aonde é o norte geográfico é quem? Está mais ou menos embaixo do Canadá. Aonde é o sul geográfico está quem? Embaixo da Antártica. Ali que está. Olha como é que ele é. As linhas saem de onde? Do norte para o sul. É do norte magnético para o sul, mas aqui é do sul geográfico para o norte geográfico. Tá vendo? Porque eles estão invertidos, não estão? Hein, eu morrendo de sono? Isso, muito bem. Por isso, quando botava a bússola aqui, ó, bota a bússola aqui, ó. Ela não fica norte e sul? Ela aponta ou não aponta para o polo norte da Terra? Ela funcionava como elemento de localização, pô. Isso começou com a magnetita, uma pedra encontrada, um minério encontrado na região da Ásia. Ela é um óxido de ferro esquisitão, tá vendo? Fe3O4? A gente está acostumado com Fe2O4 e com Fe4O4, não é isso? São os que a gente está acostumado. Fe3O4, não é esquisito? Ele é um ímã natural. Aí o que eles fizeram, né? Eles pegaram essa pedra, amarraram a cordinha, levantaram. Aí essa pedra rodou. Rodou e fez o quê? Ficou com uma parte dela apontada para o norte e outra apontada para o sul. Por isso que os polos do ímã são norte e o quê? E sul. Porque é de acordo com os polos de quem? Da Terra. Essa pedra chamada magnetita que apontou. Apontou de acordo com o campo magnético terrestre, que é um sistema de proteção, o cinturão de Van Allen, que protege a gente de partículas carregadas que vêm do espaço. A gente vai estudar isso depois. É inclusive um dos responsáveis pela aurora boreal e a aurora austral. É por causa disso aqui que acontecem as auroras. Por excitação do oxigênio e do nitrogênio. Aí faz aquela luz avermelhada, aquela luz esverdeada. Depende do oxigênio e do nitrogênio. Beleza? Difícil isso? Cuidado com umas questões bobas. O campo da Terra ele é mais ou menos da ordem de 10 a menos 5 Tesla. É muito pequeno? Muito. Então, normalmente, as questões que envolvem campo terrestre, o campo da Terra é o quê? Desprezível. Normalmente. Teve uma questão que ele botou um ímã e disse que isso aqui era um eletroímã.
Um eletroímã. Isso aqui era um eletroímã. Aqui norte, aqui sul. Aí dizia o seguinte, colocando uma bússolazinha bem aqui no meio, essa bússola se alinhava assim. Norte e sul. E a pergunta é, ligando o eletroímã, como é que essa bússola vai se alinhar? Ligando o eletroímã, como é que essa bússola vai ficar? O que você acha que ele coloca na letra A, no primeiro distrator? O que você acha? O óbvio, vai? Assim, né? Não vai colocar azul aqui, vermelho aqui, não vai? Essa é a resposta? Não. Por que não é essa? Porque em momento algum ele falou que o campo terrestre é desprezível. Pelo contrário, ele falou que com o eletroímã desligado, a bússola ficava assim. Se ela fica assim, ela está ou não está sujeita ao campo da Terra? Ah, se ela está sujeita ao campo da Terra, é porque o campo da Terra está aqui, ó. Concorda comigo ou não? Ela não se alinha com o campo? Sim? Aí eu liguei. Quando eu ligo o eletroímã, não vai surgir um campo aqui? Conclusão, esse é o campo do ímã. Esse é o campo da Terra que eu tenho que fazer ali. Tem que fazer o quê? Paralelogramo. Esse é ou não é o campo resultante? Então ela vai ficar assim, ó. Vermelhinho e azulzinho. Por quê? Porque ela não desprezou quem? O campo de quem? Da Terra. Foi ou não foi? Normalmente é desprezível? Normalmente é? Mas normalmente é sempre? Não, normalmente é o quê? E sempre? Isso.